Boa notícia para o Fluminense, o nosso adversário nas quartas de final tem um desfalque muito importante para o jogo contra o Flu. Ao meu ver, é o principal jogador da equipe deles. Mas, para além disso, tem jornal estrangeiro detonando o Fluminense, falando mal da participação do Flu até agora na Copa do Mundo de Clubes e botando o Fluminense como o azarão nessas quartas de final. Além disso, a FIFA definiu o árbitro do jogo, tem um discurso muito emocionante do Thiago Silva antes do jogo contra a Inter e tem comentarista dando dicas do que o Flusão precisa fazer para passar de fase. Muita informação do Flusão nesse vídeo aqui para você, tricolor. Desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta a gente vai falar muito do Flusão. Se por um lado o Fluminense vai ter o desfalque certo do lateral esquerdo René, tomou o segundo cartão amarelo na competição e está suspenso, por outro lado o Al Hilal também terá alguns desfalques e um deles, ao meu ver, é o principal jogador da sua equipe. Eu particularmente sou muito fã desse jogador. O Al Hilal vai ficar sem algumas peças, né? Tem algumas dúvidas também, ó, o Abdullah Al-Hamdan tem uma lesão na panturrilha, é dúvida para esse jogo. O Mossab Al-Juair também tem dores no joelho e é dúvida para essa partida. E o Mitrovic, centroavante sérvio, tá com uma lesão muscular, também é dúvida, não deve jogar essa partida. O Mitrovic, aliás, é o artilheiro do time nessa temporada, né? Fez 28 gols em 36 jogos, é um cara fazedor de gol mesmo, jogou muito tempo na Premier League, já tá lá no Al Hilal há algumas temporadas, talvez não jogue contra o Fluminense. Quem é desfalque certo para essa partida, e esse cara eu acho muito bom de bola, é o atacante Salem Al-Dawsari. Ele tá com uma lesão no músculo posterior da coxa e não joga contra o Fluminense. Já não tinha jogado contra o Manchester City, não vai jogar contra o Flu, e caso o Al Hilal passe, o que a gente espera que não aconteça, ele também não vai jogar, tá? Ele tá fora da Copa do Mundo de Clubes devido a essa lesão muscular. Então, assim, são alguns desfalques importantes, principalmente o Salem Al-Dawsari e o Mitrovic, centroavante, duas peças ofensivas muito importantes da equipe saudita que não jogam contra o Fluminense. Mas, por outro lado, sem os dois, o Al Hilal conseguiu uma vitória importante contra o Manchester City para se classificar para essas quartas de final. Aliás, acho importante destacar aqui, tá? Por mais que eu esteja confiante na classificação do Fluminense, considero até que o Fluminense é favorito, sim, tá? E isso não quer dizer que não é nada de clima de já ganhou, mas acho que o Fluminense é favorito pela camisa que tem, pelo peso que tem. Vai ter muita gente discordando, né? Principalmente de fora do Brasil, mas eu tenho essa visão, tá? Mas apesar disso, a gente precisa destacar a campanha do Al Hilal, que já enfrentou o Real Madrid, não perdeu, enfrentou o Manchester City, ganhou, passou de fase, também empatou com o Red Bull Salzburg, né? Então, assim, é uma equipe que vem conseguindo fazer uma boa campanha nessa Copa do Mundo de Clubes. E o Paulo Nunes, lá do Grupo Globo, destacou um jogador, que inclusive foi o grande nome da vitória contra o Manchester City, para o Fluminense ficar de olho, que é o atacante Marcos Leonardo, brasileiro, cria do Santos, a gente conhece bem. Aliás, ele tem um retrospecto muito ruim contra o Fluminense, nunca venceu uma partida contra o Flu na história, são 7 jogos no total e nenhuma vitória do Marcos Leonardo. A gente espera que continue assim na sexta-feira. E o Paulo Nunes falou, né, que o Fluminense precisa, para vencer esse jogo, encaixar a marcação justamente no Marcos Leonardo. Tá jogando muito, palavras do Paulo Nunes, né, se movimentando de um lado para o outro e finalizando muito bem. Fez 2 gols contra o Manchester City, é de fato o grande destaque. Aliás, a dupla de ataque lá deles, né, tem o Malcom também, que é um jogador cria do Corinthians, chegou a passar pelo Barcelona também, muito bom jogador, mas o Malcom não tem aguentado muito fisicamente os 90 minutos da partida. Então acho que o Marcos Leonardo é um destaque ainda maior, mas esse ataque do Al Hilal, por mais que esteja sem o Salem Al-Dawsari e também sem o Mitrovic, é um ataque muito forte. O Fluminense vai precisar ficar bem atento, bem concentrado nesse jogo para conseguir repetir as ótimas atuações defensivas que teve contra a Borussia Dortmund, contra o Internacional, jogos em que a gente passou zerado, né, sem sofrer nenhum gol. Aproveitando o gancho aqui do jogo contra a Internacional que eu acabei de citar, eu quero colocar para vocês aqui na tela uma declaração do Thiago Silva que apareceu dos bastidores que o Fluminense publicou, muito emocionante, muito impactante antes da partida. Só antes, rapidinho, deixa eu aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundo gigantesco o canal alcança. A galera sempre chega junto, comenta, e aí sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço.
Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Daniel Franco, de Niterói, para o Marcos Afonso, do Rio de Janeiro, para o João, de Eunápolis, na Bahia, para o Milton Frank, de Ipanema, em Minas Gerais, e também para o Jefferson, de Iguaba Grande. Um abração para a galera tricolor ligadinha na Central Fluminense. Convite mais do que reforçado para você que está assistindo. É que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo. Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos acompanhando. Vamos colocar na tela aqui essa declaração do Thiago Silva, um discurso muito impactante, que eu acho que com certeza isso mexeu muito com os brios dos jogadores do Fluminense antes da vitória muito importante contra a Internacional. Se liga aí no que falou o nosso capitão. Não espera depois do jogo falar, pô, poderia ter feito. Não. Eu me emociono porque vocês vão entender um pouco. 2014, estava disputando a Copa do Mundo no Brasil. E um dos dias lá de folga, fui pra casa. Chegou meu padrasto, cara, que é o cara que me fez hoje ser o Thiago Silva. Ele estava doente, eu não sabia a gravidade da doença, velho. Eu não sabia. Voltei pra seleção, acabou da forma que acabou. Ele foi internado, eu fui pra Paris. Comecei de novo a minha pré-temporada. Em um dos primeiros jogos do campeonato, minha esposa me liga e fala: seu padrinho morreu. Sabe o que eu quero dizer com isso, velho? Eu não fui ver ele no hospital porque eu achei que ele ia sair. O que eu quero dizer? Não deixa de fazer lá dentro, velho, o que a gente pode fazer agora. Não deixa pra depois porque não dá tempo, velho. Aproveita o momento, desfruta. Com alegria, mas com responsabilidade. Dito isso, a gente precisa acabar com 11. Não leva essa coisa pro lado desleal. Seja leal com os caras, mas compita com os caras pra caralho. Temos que competir com os caras. Tá bom? Que Deus nos abençoe, velho. Vambora. Vamos lá. Tá aí o discurso, então, do Thiago Silva, né? Realmente impactante. E acho que isso conseguiu entrar muito bem ali na cabeça dos jogadores, porque a gente viu, né, os jogadores do Fluminense a partida inteira lutando pra caramba, né? Na verdade, assim, a gente pode colocar... Eu achei que os caras que entraram no segundo tempo, apesar do Hércules ter metido gol, eu não gostei da entrada do Hércules. E o Lima, assim, 2025 do Lima, eu sou um cara que não desgosta do Lima, mas 2025 do Lima, ele sempre que entra, ele parece estar numa outra rotação mental mesmo, assim. O jogo tá num ritmo, numa temperatura, e o Lima entra em outra. Esses dois caras eu acho que entraram um pouco abaixo, mas de resto, quem foi titular nesse jogo, a partida que o Inácio faz é absurda, a partida que Martinelli e Nonato fazem é muito boa. O Samuel Xavier eu acho que sentiu um pouco cansaço no final do jogo, mas o primeiro tempo dele eu gostei também. René na esquerda, enfim, todo mundo, né, cara, entrou com uma concentração muito grande para essa partida e a gente viu o resultado sendo feito, né? No final do jogo, até ali pelo cansaço e tudo mais, a Inter conseguiu fazer uma blitz, ter algumas chances de mais perigo, mas o Fluminense, de certa maneira, conseguiu... o 2-0 não é mentiroso, não é aquele placar mentiroso que a gente fala, olha, o Fábio fez um monte de milagre. O Fábio fez milagres, sim, até porque um jogo dessa dificuldade, com certeza o adversário vai chegar com qualidade. Mas não é aquele jogo que você fala, pô, o Fluminense ganhou sem tomar gol e a gente não entende o porquê. Não, principalmente defensivamente, um time muito concentrado, muito aguerrido. E quando a gente teve a oportunidade de fazer gol, a gente até teve aquela chance do Samuel no final do primeiro tempo, né, que ele acaba chutando para fora, mas de resto é um time que tá, ao longo dessa competição, né, sendo muito letal. O Fluminense perde poucas oportunidades. Tem a oportunidade é criada, o gol sai pra gente sair com a vitória. E isso tem muito a ver com esse discurso do Thiago Silva, né, claro. O discurso foi feito só nesse jogo, mas eu acho que vale muito para tudo como a maneira como o elenco do Fluminense está enxergando essa competição. Cara, é um momento ali da vida de praticamente todos, tirando o Thiago Silva, acho que só o Thiago Silva, né? Todos os outros não jogaram uma competição tão importante quanto essa. Aliás, eu acho que com o tempo a gente vai ver que esse torneio é até mais importante do que Champions League, que o Thiago Silva disputou, por exemplo. Copa do Mundo, aí a gente, enfim, é outro debate, não é o ponto aqui. Mas é o grande momento da carreira de todos os jogadores do Fluminense. Inclusive do Thiago Silva, até por ele ser o capitão dessa equipe, já experiente, voltando da Europa, ser torcedor do Fluminense. Então, assim, é perfeito quando ele fala, não é pra deixar pra depois o que tem que fazer ali na hora. É pra dar o sangue, não é pra depois do jogo ficar pensando, pô, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. É dentro de campo pegar e fazer. E é por isso que o Fluminense está nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, com muito orgulho. Deixa eu abrir um parênteses aqui agora na Copa do Mundo de Clubes, que é o principal assunto que a gente vem comentando ao longo desse mês de junho e julho, para falar um pouquinho de mercado da bola lá no Brasil, porque tem uma movimentação que interessa indiretamente o Fluminense. O GE
dá conta de que o Corinthians está muito próximo de efetuar a contratação do atacante Gabriel Teixeira, hoje no Sporting de Portugal. Gabriel Teixeira é cria da base do Fluminense e, de acordo com o GE, já acertou os salários com o Corinthians e deve custar cerca de 7 milhões de euros, algo em torno ali de 45 milhões de reais, ao Timão para tirá-lo do Sporting. Ele chegou recentemente lá no futebol português, o Sporting contratou do Bahia, mas já está querendo se livrar do jogador, pagou mais ou menos esse valor aí na casa dos 7 milhões de euros. O Corinthians está interessado na contratação, o Sporting parece também estar disposto a negociar o Gabriel Teixeira e aí vai receber mais ou menos, melhor, né? Vai negociar por esse valor. A gente sabe que o Corinthians tem questões ali com pagamento, né? Eu falei vai receber, acho que eu fui um pouco otimista pro lado do Sport. Mas enfim, o Corinthians vai prometer pagar esses 7 milhões de euros, cerca de 45 milhões de reais, que foi mais ou menos o valor que o Sporting pagou. Então o moleque cria de Xerém podendo voltar ao futebol brasileiro, de acordo com o GE, está muito próximo disso acontecer, e é importante o Fluminense ficar de olho nessa situação, porque a gente tem sim porcentagem como clube formador do Gabriel Teixeira no mecanismo de solidariedade da FIFA. Então vai pingar algum dinheirinho, não deve ser algo estratosférico, mas é sempre bom, né? Um dinheiro na conta pingando aí para o Flusão. Voltando a falar agora da Copa do Mundo de Clubes, a FIFA já definiu o árbitro de Fluminense Al Hilal, vai ser o Danny McKelly, da Holanda. Esse é o cara que vai comandar a partida do Flusão. Mais cedo a gente falou também sobre a definição dos uniformes. O Fluminense vai usar o seu uniforme tricolor com short grená e meião grená. O Al Hilal vai jogar todo de branco nessa partida importante da próxima sexta-feira aqui em Orlando. Inclusive acabei de chegar em Orlando, já mal cheguei, não sei nem se está aparecendo alguma mala aqui no fundo, mal cheguei e já parei aqui para gravar esse vídeo para trazer as notícias do Flusão para vocês. Eu quero falar agora também do jornal The Athletic, que deu uma detonada no Fluminense. Botou o Fluminense como o grande azarão nessas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, na projeção de quem pode ser campeão do torneio, e criticou as atuações do Flu na competição. De acordo com a publicação do jornal, os jogos do Fluminense são feios e eles destacaram que o Fluminense tem a terceira menor média de gols esperados na competição, somente à frente do Auckland City, que foi o grande saco de pancada da competição, e do Boca Juniors. Essa média dos gols esperados é aquele famoso XG, né? Que ele calcula ali, é um algoritmo que vai calcular todas as oportunidades de finalização que o time tem ao longo do jogo, ele calcula ali uma probabilidade de, analisando, por exemplo, eu sou canhoto, eu recebi uma bola bem dominada na perna esquerda, então eu tenho mais probabilidade de acertar, ele vai calcular ali a distância, fazer uma média de finalizações de jogadores canhotos, enfim, é um sistema bem complexo ali, mas que calcula esse número de gols esperados por jogo. O Fluminense tem essa terceira menor média, isso aí é uma estatística, tá? Não é uma invenção do The Athletic, de fato, mas eu acho que isso muito mais valoriza o Fluminense do que deprecia, porque se a gente tem essa terceira menor média de gols esperados e a gente está nas quartas de final, a gente meteu 4 gols no Ulsan, a gente venceu por 2-0 a Internacional, a gente tem 6 gols em 4 jogos, quer dizer que a gente é muito letal, né? Nas poucas oportunidades que a gente tem, o Fluminense vai lá e faz o gol, não perde as oportunidades. Eu não vejo por que isso seria um problema. Claro que o ideal é você criar mais chances, até por uma questão de probabilidade, né? Quanto mais você tenta, mais chances você tem de acertar. Mas não acho que isso seja uma questão depreciativa. E essa questão de falar que os jogos do Fluminense são feios, eu discordo. Eu acho que existe muito, né, muito forte no futebol, na maneira que se enxerga o futebol de uns anos para cá, de que só existe uma maneira de jogar bola, tem que ser sempre aquele time com muita posse, com muito volume, e você não pode jogar se defendendo, saindo num contra-ataque. É uma proposta de jogo muito válida, e foi o que o Fluminense fez contra a Inter, fez muito isso, contra o Borussia, até, assim, teve essa ideia da transição rápida, de fazer essa pressão nos defensores adversários, mas foi um time que controlou mais o jogo até contra o Borussia Dortmund, criou bastante chances de gol. Assim, eu discordo dessa afirmação de que os jogos do Fluminense são feios, né? Foi assim que colocou o jornal The Athletic. E aí, por outro lado, né, a questão ali, né, dos gols esperados, para fazer o Fluminense é o terceiro pior da competição, só à frente do Auckland City e do Boca Juniors. Mas em contrapartida, gols esperados que o Fluminense tomasse, o Fluminense é o time com o menor número de gols esperados na competição para sofrer, né? São 0,075 gols esperados pro Fluminense na competição. A gente tomou 2 gols aí nesses 4 jogos, 2 gols do Ulsan Hyundai, né? Curiosamente, o adversário mais frágil que a gente enfrentou foi quem conseguiu marcar 2 gols no Fluminense. E aí o The Athletic fez um ranking ali, né, do favorito, na visão deles, ao menos favorito. Já falei, né? O Fluminense eles colocaram como último nessa lista, mas na ordem eles colocaram o Bayern de Munique como o grande favorito, depois o Paris Saint-Germain, aí o Real Madrid, e aí o Palmeiras em quarto lugar, depois o Chelsea, Al Hilal,
Borussia Dortmund e o Fluminense em último. Me surpreendeu algumas coisas, né? O Palmeiras em quarto lugar, muito bem cotado aqui pelo The Athletic. Eu não acho um absurdo não, né? Tudo bem, o Palmeiras pode enfrentar o Fluminense, né? E aí a gente imagina que eles vão cair, mas o jogo entre Palmeiras e Chelsea eu acho que vai ser sim um jogo muito aberto. E nessa semifinal, pegando o Fluminense, seria um jogo aberto também. Claro que a gente confia no Fluminense, entende o Fluminense como favorito, como totalmente capaz de passar, mas seria um jogo aberto e com o Al Hilal a mesma coisa, assim como é aberto Fluminense e Al Hilal, seria aberto Palmeiras e Al Hilal. Então aí o Palmeiras tem chances reais de chegar na final da competição. Mas eu discordo desse primeiro lugar que coloca o Bayern de Munique à frente do Paris Saint-Germain. Eu acho o Paris Saint-Germain mais time, é o atual campeão da Champions League, vem fazendo boas partidas, passou o carro ali no Atlético de Madrid na estreia, passou o carro no time do Messi também. Então eu acho que é um time que é mais favorito, ao meu ver, para ser campeão dessa Copa do Mundo de clubes. Eles estão subestimando o Fluminense, né? Estão subestimando muito. Inclusive saiu um levantamento ali, utilizando números do Transfer Market, que é uma plataforma, né, que faz uma avaliação ali de mercado dos elencos e dos jogadores do futebol mundial, e o Fluminense aparece realmente como o pílio pobre da competição nessas quartas de final, o patinho feio, né? O Fluminense é o time com o elenco menor avaliado em termos financeiros nessas quartas de final. O elenco completo do Fluminense, a soma de todos os jogadores, é avaliado ali em 86 milhões de euros. O penúltimo é justamente o Al Hilal, que nos enfrenta, que vale 159 milhões, né? Um pouco menos do que o dobro do valor do Fluminense. Palmeiras avaliado em 196 milhões, e aí depois tem um salto muito grande, né? O Borussia Dortmund avaliado em 435 milhões, lembrando, estou falando desses valores em euros, tá? 485 milhões de euros, Bayern de Munique 892 milhões de euros, PSG 1,12 bilhão de euros, Chelsea 1,22 bilhão de euros e o Real Madrid 1,34 bilhão de euros. Cara, assim, isso aqui é um fato, tá? É um dado estatístico e não tem muito o que falar. Tudo bem, o valor ali pode variar um pouquinho para cima e para baixo, porque são estimativas de mercado, mas de fato, o Fluminense, se você parar para analisar, é provavelmente o time que tem menor valor de mercado mesmo. Só que eu acho que isso significa bem menos do que parece. Quando você bate o olho assim, parece que significa mais do que significa. Mas você vê, o segundo time com maior valor de mercado aqui é o Chelsea, com 1,22 bilhão. Alguém acha que o Chelsea é pior do que o PSG? Alguém acha que o Chelsea é pior do que o Bayern de Munique? Eu não acho. Eu não acho. O Chelsea tem esse valor inflacionado porque eles contratam, uma política do Chelsea nos últimos anos, de contratar muito jogador jovem, eles pagam uma nota ali e tem aquele monte de jogador jovem, aquele monte de promessa. Contratou o Estevão, por exemplo, do Palmeiras dessa maneira. Contratam vários jogadores, levou também o Andrei Santos do Vasco e tudo mais, já há algumas temporadas, né? E a gente sabe que pela avaliação do mercado, jogador jovem vai sempre valer mais do que jogador mais velho. O Fábio, por exemplo, é um baita goleiro, mas a avaliação de mercado dele deve ser beirando a zero, porque é um goleiro de 44 para 45 anos, está em final de contrato com o Fluminense e tudo mais. Então, assim, a gente tem o elenco menos valioso mesmo, isso aí é fato, não adianta ficar esperando, é verdade, isso é verdade, não é mentira. Mas, cara, futebol é 11 contra 11, e aí é que eu tenho que parafrasear aquela do Everaldo. Ele foi muito feliz falando depois do jogo contra o Internacional, né? Eles não têm 3 bolas, eles têm 2 bolas igual todo mundo do elenco ali do Fluminense. Até a gente sabe, né? Às vezes o cara tem uma só, mas enfim. O que ele quer dizer, assim, dentro de campo, todo mundo é ser humano, todo mundo é jogador de futebol, todo mundo vai dar o seu máximo ali. Quando a bola rola, meu amigo, tudo pode acontecer. E eu tô muito confiante que o Fluminense pode sim ir mais longe ainda nessa Copa do Mundo de Clubes, pode sim passar do Al Hilal, quem sabe jogar uma semifinal. Palmeiras e Chelsea, eu acho que são 2 adversários que o Fluminense pode sim sonhar em passar, principalmente o Palmeiras, que a gente já conhece muito aqui do futebol brasileiro. O Fluminense ganha o Palmeiras com alguma frequência. O Chelsea a gente viu, perdeu pro Flamengo. O Flamengo adora perder pro Fluminense. Então assim, são jogos que existem. Na final, para ser campeão, pô, claro que vai ser difícil. Mas, meu amigo, difícil. Ninguém falou que ia ser fácil, né? A gente tá falando de uma Copa do Mundo de clubes. Então, vamos seguir sonhando. Como o Fluminense gosta muito de postar, um sonho que se sonha junto se torna realidade. E vamos com tudo até o fim pelas chaves do mundo. Torcedor tricolor, essas foram as notícias e a minha opinião sobre todas elas. Eu quero que você deixe também o seu comentário aqui embaixo. Está confiante, está otimista que o Flusão passa do Al Hilal nessa sexta-feira? Então comenta o seu palpite aqui embaixo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.